Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo 1 da parte de introdução à linguagem MQL5. Essa terceira aula, na verdade, é a continuidade da aula número 2, tá? Onde a gente está falando sobre tipos de dados. Então, na aula passada a gente já falou sobre os tipos inteiros, né? Os tipos lógicos, string, ponto flutuante, né? Double float de cor, hora e enumeradores, tá? Data, hora e enumeradores. Nessa aula, que é a aula 2, parte 2 da aula 2, a gente vai falar aqui sobre os chamados tipos de dados complexos, tudo bem? Nesses tipos de dados complexos, nós temos aqui basicamente dois tipos, né? Nós temos os tipos struct e nós temos os tipos classes, né? Ou seja, class e struct, ou seja, estruturas e classes, tá? Então, eu não quero esgotar o tema classes, até porque a gente vai falar sobre isso numa aula específica sobre classes, tá? Mas eu queria apenas que vocês identificassem de maneira geral o que é uma estrutura e o que é uma classe, tudo bem? Uma estrutura, pessoal, ela é identificada pela palavra reservada struct. Tá? Então, o interessante do MetaEditor é que se você digitar em qualquer lugar aqui do MetaEditor a palavra struct, né, e não fizer mais nada, você vai ver que vai aparecer aqui, no caso, no cursor, uma setinha piscando à direita, né, dessa barra vertical. Tá? Isso significa o quê, pessoal? Isso significa que, como a variável, como o tipo do dado é um tipo do tipo estrutura, se você apertar a tecla Tab no seu teclado, automaticamente, né, você vai ter o preenchimento da estrutura básica para a gente pelo MetaEditor, tudo bem? Então aqui nós temos o que, pessoal? Eu digitei um Tab e automaticamente você tem a montagem da estrutura para a gente pelo MetaEditor, tudo bem? Então aqui o que eu vou fazer, pessoal? Vou montar uma struct nova, tá? Eu vou chamar essa struct aqui de struct person. Bem, eu uso como boa prática nos meus programas, pessoal, iniciar toda struct aqui no caso com a letra str underline, tudo bem? Pode ser maiúsculo ou pode ser minúsculo, tanto faz, tá? Então eu vou montar uma struct, ou seja, um tipo de dado do tipo estrutura, né, para identificar uma pessoa, tá? Então, no caso aqui, struct person, tá? E no caso, o que identifica uma pessoa? A gente vai colocar o seguinte, ó, string name, ou seja, nome, né? A gente vai colocar int, vou colocar em português mesmo, tá, pessoal? String nome, int idade, eu vou colocar aqui double peso, tá? Então, basicamente, eu tenho o quê? O que identifica uma pessoa, né, através desse meu tipo de dado, struct person, tá? É o nome, a idade e o peso. Pode ser inúmeras outras coisas, tá? Mas é só para vocês entenderem que o tipo de dado complexo, ele pode, no caso das estruturas, colocar uma espécie de junção de dois ou mais tipos de dados básicos, tá? Eu posso colocar aqui também, por exemplo, color, cor, cabelo. Então, assim, pessoal, tá? Basicamente eu posso juntar quaisquer variáveis de tipos básicos, né? Qualquer quantidade de tipos básicos dentro aqui no caso das chamadas structs, tudo bem? E aí no caso o que acontece? Aqui se eu compilar, vocês vão ver que o compilador não vai dar nenhum erro, tá? Então eu vou, por exemplo, vamos lá, vamos inicializar duas pessoas aqui, vamos lá, struct person, e eu vou colocar aqui trabalhador 1, eu vou chamar aqui de worker 1. E uma outra pessoa, struct person, que eu vou chamar de trabalhador 2, worker 2, tá? Então, a partir daí, eu estou fazendo o quê, pessoal? Atenção, hein? Só para todo mundo entender o que está sendo feito aqui. Olha só. Aqui em cima, eu declarei o tipo do dado, tá? Então, struct person é o local onde eu declaro o tipo do dado, tá? A partir da declaração do tipo do dado, e o tipo do meu dado agora chama-se, né, str person, né, struct person. Percebam que agora eu estou fazendo aqui embaixo o quê? Eu estou fazendo a declaração de uma variável. Então, a minha variável worker1, ela tem o tipo struct person, tá? É como se você estivesse declarando aqui, pessoal, um inteiro, né? Um double, qualquer outra variável, onde você coloca o quê? Aqui, o tipo do dado e o nome da variável.
Então, como vocês estão vendo aqui, olha, o tipo do dado é a struct que eu criei, struct person, tá? E o nome da minha variável, no caso aqui, é worker1, ou seja, o identificador da minha variável é o worker1, tudo bem? E aí eu faço a mesma coisa aqui agora para minha segunda variável. Portanto, eu tenho duas variáveis de mesmo tipo, né? Então, aqui o tipo do meu dado é struct person, nos dois casos, tá? Só que o identificador da primeira variável é o worker1 e o identificador da segunda variável o worker2, tá? Então, só para a gente poder entender que agora eu defini um tipo de dado, é um novo tipo de dado, é um tipo de dado complexo, tá? Então, no caso aqui, como é que eu vou fazer? Olha, para a pessoa 1, eu vou preencher agora os dados da pessoa 1. Então, worker1, e aí aqui vem a parte interessante dentro do MetaEditor, tá? Como ele é uma IDE de desenvolvimento, depois que eu digitar o nome da minha variável, o identificador da variável, no caso worker1, se eu digitar aqui, pessoal, o operador ponto, o próprio MetaEditor, ele já vai trazer para mim, no caso, as opções possíveis, disponíveis dentro dessa minha classe, dessa minha estrutura, desse tipo de dado complexo, struct person, tá? Então, o próprio MetaEditor, ele já sabe que o identificador worker1 é do tipo struct person. Então, quando eu digito o operador ponto, ele já vai aqui, no caso, pessoal, me trazer todas as variáveis, né, digamos assim, possíveis de serem utilizadas através desse meu operador worker1, do tipo struct person. Tudo bem? Então, vamos lá. Worker1.nome, eu vou colocar aqui o nome, vamos colocar Pedro, beleza? Aí eu venho aqui e coloco worker1.idade, vamos colocar, ó, Pedro tem 25 anos, né? Lembrando que Pedro é uma string, tá aqui, ó, nome é do tipo string, né? Idade é do tipo inteiro. E eu vou colocar agora o peso de Pedro, então eu venho aqui e coloco worker1.peso, vou colocar aqui 75,4 quilos, tá? Eu posso ainda colocar o worker1. Vamos colocar aqui cor cabelo igual color black, beleza? Opa, color black. Aí eu venho aqui agora para o segundo trabalhador, vamos colocar worker2.nome, vamos colocar aqui igual a, né, Matheus, vamos colocar assim, opa. Vamos colocar agora para o Matheus, worker2.idade, vamos colocar igual a 18, né? Worker2.peso igual a 69,3 e vamos colocar o worker2.cor cabelo, igual a color, vamos colocar aqui, vai, um yellow, sei lá, louro, sei lá, tô inventando, beleza? Então, o que nós temos aqui? Nós estamos definindo, né, os valores para cada né, para cada uma das variáveis dentro do nosso tipo de dado complexo struct person, tá? Então aqui eu faço o que, pessoal? Aqui eu estou declarando os valores, assinalando valores, né? E aí eu posso fazer o que? Eu posso pegar aqui, por exemplo, e fazer um debug rápido, né? Eu posso dar um print, aí eu quero colocar o seguinte, ó, vamos colocar idade do trabalhador é igual a, o que eu faço, pessoal? Eu venho aqui e coloco worker1.idade. Então, se eu compilar, não é isso? Eu vou pegar aqui agora, arrastar para a pasta correta, substituir, venho aqui agora no MetaTrader e eu vou atualizar e rodar essa minha esse meu script, tudo bem? Então, se eu rodar, tem aqui, ó, idade do trabalhador 1. Então, corretamente, nós temos o que? O valor identificado como sendo igual a 25, como identificado aqui, ó, o worker1.idade, está aqui Pedro, tem 25 anos. Né? Então, eu já tenho aqui que automaticamente o meu programa ele já sabe que a idade do primeiro trabalhador é igual ao worker1. Eu posso até agora, eventualmente, né, fazer uma operação, sei lá, aritmética. Né? Então, vou colocar aqui, média das idades é igual a... Aí eu venho aqui e faço uma operaçãozinha, né? A gente não chegou na parte de operações ainda, mas enfim, só adiantando. Worker1.idade mais worker2.idade dividido, por exemplo, por 2, tá? Posso vir aqui, compilar, atualizo, substituo, atualizo e rodo. Aí tem aqui média das idades, por exemplo, 21 anos, né? Então, arredondando o número inteiro, enfim, pessoal, só para todo mundo entender, né?
Então a gente vai falar sobre operações ainda, mas isso aqui é o tipo de dado do tipo struct, ou seja, estrutura, né? Onde a gente pode colocar vários tipos de dados. É muito, muito, muito útil, tá, pessoal, esse tipo de dado struct. Então é bom que vocês fiquem familiarizados sobre como utilizar esse tipo de dado. Tudo bem? Então, tá aqui mais um tipo de dado explicado. E agora a gente vai, pessoal, para o tipo de dado que geralmente é, digamos assim, uma pedra no sapato de quem desenvolve utilizando a linguagem de programação, não apenas a MQL5, tá? Qualquer linguagem. Classes, num primeiro momento, as pessoas elas tendem a, enfim, não dar muita atenção para classe, só que classe realmente é um tipo de dado que traz uma, digamos assim, flexibilidade enorme para o desenvolvimento. Então, assim, num primeiro momento, pode ser como desenvolvedor inexperiente que você não faça o uso tão frequente de classes, mas com o tempo você vai ver que classe realmente te traz uma flexibilidade impressionante para você poder desenvolver seus códigos. Tudo bem? Então, para que todo mundo entenda, pessoal, primeira coisa, as classes, elas devem ser declaradas fora do escopo da execução do programa. Tá? Então, o que é o escopo da execução do programa? Aqui a gente está utilizando, pessoal, um script, né? Então, o escopo da execução do programa é justamente onde começa, aqui no caso, as chaves, tá? E daqui a pouco, se você desce um pouquinho, onde eu tenho o fechamento das chaves daquele programa, tudo bem? Então, nós temos a chave de abertura, a chave de fechamento, e esse espaço entre a chave de abertura e a chave de fechamento é o que a gente chama de escopo, tudo bem? Então aqui nesse script, o escopo ele termina na linha 109, tudo bem? Então para eu poder declarar uma classe, pessoal, a minha classe ela vai ter que ser declarada fora do escopo desse meu script, tudo bem? Ou seja, fora, leia-se depois da linha 109. Então, meu programa ele não termina mais na linha 109 como ele terminava antes, tá? Deixa eu deixar só aqui esse separador na linha 110 para todo mundo ver que depois da linha 109, tá? Vou colocar aqui a linha 113, eu vou declarar a minha primeira classe. Então, pessoal, o intuito da aula de hoje é só mostrar, né, de maneira rápida e básica a estrutura de uma classe. Então, o que a gente vai fazer? Fora do escopo do nosso script, tá? A gente vai declarar a nossa classe. Então, o que eu vou fazer aqui? Class, mesma coisa de struct, né? Só apertar Tab aqui, a estrutura da minha classe vai ser montada. E aí, pessoal, como que é a estrutura básica de uma classe, né? Nós temos aqui public, né? E nós temos aqui agora o nome da classe e nós temos aqui esses dois carinhas, name void, né? E aí, no caso, till, name void, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou digitar o nome da classe. Tá? Então eu vou pegar e vou colocar aqui, isso é interessante, tá? Que logo após o tab da classe, se você digitar o nome da classe, automaticamente o MetaTrader, o MetaEditor, ele já vai preencher também aqui, pessoal, o nome do construtor e do destrutor pra gente. Então vou fazer aqui para todo mundo ver, ó, MyTrade. Então ao digitar o nome da classe, automaticamente o MetaTrader, ele já digitou para mim aqui também, pessoal, MetaEditor, né? O nome da classe, né, dentro do construtor e do destrutor também, tá? Perceba que depois que eu faço isso pela primeira vez, se eu mudar aqui, digitar qualquer coisa, opa, eu não sabia, aqui para mim é novidade, ele atualiza. Mas enfim, depois que a gente digitar qualquer outra coisa, print, sei lá, então eu acredito que ele não vai mais atualizar. Deixa eu só ver, print hello, my class, olha lá, agora ele não está mais atualizando, tá? Então é bom a gente fazer proveito dessas, digamos assim, desses mimos que o MetaEditor dá pra gente. De novo, class, tab, my trade. Então, trade, perdão. Então ele já vai preencher pra gente aqui essas informações, tá? Então, classes, pessoal, de maneira geral, você tem exatamente como em qualquer tipo de dado, você tem a declaração da variável e você tem, no caso aqui, a definição do tipo do dado. Então, o que a gente está fazendo aqui, nós estamos definindo o tipo do dado, tá? Então, definição do tipo do dado. Eu não estou declarando ainda nenhuma variável do tipo MyTrade, tá? Então, definição do tipo do dado. O que acontece? As classes, elas podem ter, né, variáveis de 3 tipos básicos, tá?
Toda classe, isso na linguagem C++ é assim, e na linguagem MQL5 também. Toda classe ela pode ter, no caso, variáveis que são acessíveis publicamente, tá? Acessíveis de forma privada, né? E no caso, pessoal, nós temos um outro tipo de acesso, que é o acesso protegido. Então, nós temos aqui o protected, tá? Então, a gente vai falar mais tarde sobre isso, mas basicamente o que nós temos aqui? Nós temos a definição do tipo do dado. Então, a classe MyTrade, ela pode ter variáveis de 3 tipos básicos, tipos privados, tipos protegidos e tipos públicos, tá? Então, o que vocês precisam saber de início é apenas isso, né? Toda classe pode ter variáveis de 3 tipos básicos, privados, protegidos e públicos, tá? E toda classe, pessoal, ela de forma obrigatória não, né? De forma opcional. Ela pode ter o quê? Nós temos o que a gente chama aqui de construtor, e nós temos aqui o que a gente chama de destrutor da classe, tá? Então, o que é o construtor e o que é o destrutor da classe, pessoal? O construtor é como se fosse o inicializador da classe, ou seja, ao inicializar a classe, faça isso, ou seja, faça aquilo que tem especificado pela função MyTrade, que coincidentemente é o nome da própria classe MyTrade, tá? E o destrutor, pessoal, que é identificado aqui pelo tio antes do nome da função, tá? Isso é padrão, tá, pessoal? Sempre vai ser assim, tá? O destrutor vai ter o nome da classe, né, antecedido aqui no caso pelo tio, identificado que ele é o destrutor. Também é assim. C++, MQL5 segue o mesmo padrão, tá? Então aqui se eu compilar não vai ter nenhum erro, tá? Então eu defini o tipo do dado MyTrade. Tá? Agora, se eu quiser declarar uma variável, e aqui no caso eu estou declarando, né, vou colocar aqui declaração de uma variável, né? Ou seja, eu venho aqui e coloco assim, ó, MyTrade e coloco aqui first trade, ou seja, primeira operação, tá? Se eu for compilar, eventualmente vai dar um erro, porque eu ainda não defini o meu construtor e o meu destrutor, tá? Então, enfim, pessoal, vamos colocar aqui então. Eu preciso declarar o meu construtor e o meu destrutor. Então, declarando rapidamente, vamos colocar assim, ó, MyTrade, MyTrade é o chamado construtor, tá? Eu posso definir ele como sendo uma função do tipo void, tá? A mesma coisa no meu destrutor. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou estar definição, então eu vou estar definindo, né, do construtor, o meu construtor. E aqui, de forma análoga, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui agora eu vou fazer aqui a definição do destrutor, tá? Do destrutor da minha classe, tá? E aqui no caso eu só coloco o tio aqui na frente, e aí eu dou um print. Vou dar um print aqui para todo mundo entender. Print. Olá, eu sou o destrutor. E aqui embaixo eu vou dar um print. Olá, eu sou o... aqui é construtor, aqui em cima, né? Construtor. E aqui embaixo, olá, eu sou um destrutor, tá? Então aqui eu vou compilar e aqui eu estou fazendo o quê, pessoal? Vamos entender o que eu fiz, tá? Para ser rapidinho aqui. Mas a estrutura básica é: fora do escopo do programa, todo mundo lembra que ele terminava na linha 109, né? Como eu acrescentei aqui a declaração de uma variável, ele desceu uma linha, tá? Agora na linha 110. Então, o escopo do meu programa termina na linha 110, tá? Então, de novo, fora do escopo do programa, eu declaro a minha classe. Beleza? Então, de novo, fora do escopo do programa, eu declaro a minha classe. Automaticamente, ao declarar a classe, eu preciso definir quem é o meu construtor e também definir quem é o meu destrutor, tá? Lembrando que aqui, pessoal, nós temos, olha só, o construtor e o destrutor da classe, tá? Como que eu sei que o construtor e o destrutor pertencem à classe? Porque aqui consta aqui, ó, MyTrade, e aí nós temos aqui, pessoal, esses 2 pontos seguidos, tá? Então, 2 pontos significa que essa função pertence a essa classe. Essa função pertence a essa classe. Tudo bem? Então, é padrão até vocês se acostumarem. Então, aqui, pessoal, para que todo mundo entenda, eu tenho a definição do tipo de dado, eu tenho a definição do construtor e a definição do destrutor, tudo bem? Eu tenho 3 definições.
Depois que eu defino todo mundo, e só depois que eu defino todo mundo, é que eu posso finalmente fazer o que, pessoal? Declarar a minha variável do tipo myTrade, que é o tipo, né, declarado aqui no caso pelo nome do identificador da classe, myTrade. Tudo bem? Então, para que todo mundo entenda, pessoal, aqui eu faço o que? A definição do tipo, definição do construtor, definição do destrutor, e finalmente, depois que eu faço todo mundo fora do escopo do programa, né, eu faço a chamada da variável dentro do escopo do programa. Então, olha lá, a minha variável firstTrade, que é o identificador, é do tipo myTrade, é uma classe, entende? Então, feito isso, o que eu faço, pessoal? Eu vou agora compilar, e aí, pessoal, mais uma vez eu vou rodar esse programa para ver o que acontece. Então, limpo, substituo, sobrescrevo, atualizo e agora eu vou rodar. Então, quando eu peço para rodar, olha lá que legal, pessoal. Então, aqui, só de declarar a variável, automaticamente, né, isso fazendo parte da estrutura, nós temos o quê? Que o construtor foi chamado, olha aqui, ó, olá, eu sou o construtor. Ele foi impresso, ou seja, ele foi chamado, né? E o nosso destrutor também foi chamado, porque depois do escopo da função, né, esse script aqui ele acaba. Então, quando acaba a execução do script, nós temos aqui que o destrutor da classe myTrade, ele foi também o quê? Chamado, olá, eu sou o destrutor. Tá? E isso aí, pessoal, porque a gente só declarou a variável uma única vez. Se eu declarar ela duas vezes, ó, myTrade firstTrade, myTrade secondTrade. Então, eu estou agora declarando, né, duas variáveis de mesmo tipo. Qual é o tipo? O tipo é o tipo myTrade. Tá? Então, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou compilar. Deixa eu limpar aqui, pessoal, a área de impressão. Né? Então, eu vou substituir, porque eu compilei, e atualizo. Então, olha que legal. Se eu rodar o meu script, nós vamos ver o construtor sendo chamado duas vezes e o destrutor também sendo chamado duas vezes. Ou seja, nós temos aqui o construtor da variável firstTrade, nós temos o destrutor da variável firstTrade. Assim como nós temos o que, pessoal? Nós temos o construtor da variável secondTrade e nós temos o destrutor da variável secondTrade, tá? Então, cada vez que eu declaro, né, uma variável do tipo de uma classe, o construtor vai ser executado e o destrutor também vai ser executado quando, no caso, acaba o escopo do meu programa, tudo bem? Então, essa é a ideia básica por trás aqui de classes, não só na linguagem MQL5, mas em qualquer linguagem de programação também. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela atenção e até o próximo.